hoje eu trouxe aqui professor da Unicamp, economista, fora da nossa área, né, do direito, mas muito importante para o direito e para os advogados. É o professor Fernando Nogueira da Costa. Ele é mestre, doutor pela Unicamp e uma pessoa que já ocupou cargos importantes, inclusive vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E nós estamos aqui para ouvi-lo hoje e saber algumas questões de economia bem importantes para a nossa vida, para o nosso país, para o mundo, né? A economia é muito importante. Eu agradeço muito o convite. Vai ser um prazer, uma honra conversar com os advogados de maneira geral. Estou à disposição para qualquer pergunta que seja do interesse. Primeira é por que a economia? Por que essa escolha de vida? É uma escolha. Se eu for contar, eu voltaria à infância. Eu sempre fui um observador crítico. Eu era muito tímido, mas eu observava muito. E aí eu percebi, com o tempo, quando a gente envelhece, a gente começa a recontar a própria história. Eu percebi com o tempo que eu gostava de análise de sistemas. Eu via as crianças brincando e tal, via a hierarquia, via o jogo. E eu tinha que pedir para minha mãe tirar da escola, do jardim de infância. Eu chorava todo dia. Mas eu subia um pé de caqui que dava para o pátio da escola. O fundo do quintal da minha casa dava. Aí eu observei os jogos. Quando eu comecei a escola primária, que na época chamava primária, eles falaram, me deram um boletim. Eu falei, o que é isso? Não tem nota. O que é nota? Eu falei, nota é uma classificação. Então, entendi. Eu nunca deixei de tirar o primeiro lugar. Até em todo curso de pós-graduação, tal, sempre eram as melhores notas. Sempre gostei muito de estudar. O que é computador? Eles inventaram. Então, você faz análise de sistemas. Tem que fazer o curso superior. Aí eu falei, que curso superior que eu faço? Está vendo economia? Milagre econômico brasileiro. E, a partir daí, eu entrei nesse contexto, em 1971, para estudar análise de sistema. Fiz um primeiro ano, junto com economia, programação de assembler, que chamava, de computação. Fiz um estágio, odiei trabalhar com máquinas e com homens que louvavam a máquina. E já gostei de economia. Então, eu faço o seguinte, eu aprendi a fazer análise de sistema através de análise macroeconômica. E até hoje é a minha praia, a abordagem sistêmica. E aí eu posso dizer, sem que se perguntar, qual que é a diferença do leigo. O economista chama leigo é quem não tem curso de economia, que não tem... Não, advogado, só advogado. Só advogado. Qual que é a diferença assim, do seu conhecimento? O que é específico no seu conhecimento com o conhecimento do advogado, do homem de negócios? Qual que é a diferença? Eu escutei certa vez... A primeira vez foi numa reunião grande na Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar minha vida profissional no Rio. Que um economista já discutindo na corporação falou, né, qual é o conhecimento específico de economista? O conhecimento sistêmico. Aí os meus olhos brilharam. Eu fiz análise de sistema, não fiz para computador, mas vou fazer para a vida social. E sempre me tornei professor de macroeconomia, estudar finanças, sistema financeiro. Então, aí recompondo a história, no primeiro dia de aula, eu lembro, no curso de Introdução à Economia, eles me ensinaram uma coisa que eu jamais esqueci, que é o chamado paradoxo da parcimônia. O que é isso? Paradoxo da parcimônia vem com a ética protestante, que é aquela que você tem que ser frugal. Você tem que poupar, sabe? Sim. Então, ele fala, isso que era defendido nos Estados Unidos como valor no século XIX e tal, o conhecimento específico da economia fala assim, isso é correto, muito bom para decisões individuais, mas é lastimável para a macroeconomia.
Por quê? Isso é chamado sofisma da composição. É assim, imagine se todos pouparem, se todos cortarem o consumo. Vai cair o consumo, a demanda agregada, vai cair a renda e, no final, vai ter menos renda para poupar. É porque o que nós entendemos, né, o leigo, é que economia é o guardar, né? Até isso, a expressão, né? O que é economia? A economia é economizar. Né? Diz assim, economia é economizar. Guardar o dinheiro. É guardar o dinheiro. Todo mundo guarda. Pois é um equívoco. O bom economista não prega todo mundo fazer a poupança. É óbvio que você aprende a economia convencional, isso houve uma mudança em relação à economia política do século XVIII, criado por Adam Smith, Davi Ricardo, etc. Porque a economia política com uma visão mais sistêmica. No fim do século XIX, vira economics, economia pura. E aí, o foco passou a ser teorias das decisões. Como tomar as melhores decisões econômico-financeiras. Virou para uma ótica chamada individualismo metodológico, que é a ótica que tem uma capacidade retórica muito grande, coisa que vocês conhecem bem, né, advogada, uma capacidade retórica muito grande, porque é vista a partir da experiência pessoal. E aí, além disso, do ponto de vista pessoal, poupar é bom, eu vou poupar. Se todo mundo poupar, a poupança global, macroeconômica, vai cair, porque vai cair o consumo, vai cair a renda e, no fim, a poupança cai. É o contrário, o resultado sistêmico. Mas você consegue observar isso do ponto de vista sistema, não do ponto de vista da sua experiência pessoal. E assim vai. Vou falar para ele, um homem de negócio. O que o homem de negócio faz? Eu quero cortar os salários. Eu vou desempregar gente, cortar os salários para aumentar meu lucro. E como... Do ponto de vista macroeconômico, é um equívoco total. Por quê? Salário é custo. Do ponto de vista microeconômico, individual. Mas do ponto de vista macroeconômico, salário é demanda. Faz parte da demanda agregada como consumo. Então, ao fazer isso, se todos os empresários cortam os salários, cairá a demanda agregada, cairá o consumo e o lucro vai ser menor. Então, isso... Outro exemplo também, que é a mesma lógica, chamada sofisma de composição. Em campanha eleitoral é muito comum a demagogia, assim, né? Por isso o candidato fala assim, eu vou fazer o mesmo do que a senhora dona de casa faz. Esse discurso é bem... Eu vou cortar as despesas nas finanças domésticas, eu vou cortar a despesa para me pagar a dívida. Isso é um erro, assim, banal. Um político que fala isso não entende nada, não tem capacidade de ser um bom governador, um bom gestor, presidente. Por quê? O governo não paga dívida. O governo rola a dívida. Aí você fica pensando, espanto. Porque é um absurdo o governo pagar a dívida. Não paga. Aí você pergunta, eu acrescento o seguinte, a empresa paga a dívida? Não. Ganha debentos, depois ganha outra, paga aquilo anterior, faz rolagem também. E banco, paga a dívida? Você deposita, faz um depósito a prazo em banco. Não é? É uma dívida que ele tem contigo. Você pode sacar no momento que quiser. Mas, ao fazer isso, para pagar, ele já concedeu um empréstimo que já multiplicou aquela moeda, dá dinheiro daquilo, e as agências dele estão captando mais dinheiro. Todo mundo quer guardar dinheiro, principalmente agora que a moeda virou digital. Guarda dinheiro no banco. Então, não tem um momento final. Feito do ponto de vista das famílias, de pagar a dívida. Então, veja o paradoxo. Do ponto de vista individual, você fala, não, pagar a dívida é bom, eu não tenho dívida. Eu busquei nunca na minha vida, eu acho que eu fiz dívida, sabe? Eu sou especialista em banco, mas nunca fiz dívida. Eu falo, banco é feito para a gente ganhar juros, não para pagar juros. Eu ensino isso para os meus alunos, sabe? Então, eu sou um aplicador, um investidor, mas não sou um tomador de empréstimo. Eu vi aqui que você escreveu um livro sobre bancos, né? O Brasil dos bancos. Esse é bem interessante porque nós enxergamos como advogados o banco que nos dá bastante ações, né? Uhum. Do ponto de vista dessa capilaridade, né? Uhum. E
São contratos financeiros, né, individuais. E que existem muitos conflitos, de conflito de interesse. Conflitos, e que o advogado faz essas defesas. Mas e esse Brasil dos bancos? O ponto curioso é assim, que primeiro, bancos são endemoniados. Desde o pré-renascimento, desde o primeiro banco, que foi em 1410, o Banco de São Jorge, era endemoniado. Você sabe muito bem a história, né, do mercador de Veneza, do Shakespeare, né? Sempre era assim, na hora de tomar créditos, cristãos iam lá para o gueto tomar um empréstimo. Mas na hora de pagar, eles queriam cortar a cabeça dos judeus que emprestavam. Então tem essa tradição de endemoniamento. Inclusive tem a história da judiação, né? Judiação. E o triste da história, que eu acho lamentável, que eu falo, meus companheiros de esquerda, que eu me identifico com a esquerda, são mister em endemoniar banco. Eu falo, por desconhecer banco. Sabe, a falta de conhecimento que leva a tratar como algo do mal. E não. Primeira coisa que eu falo, todos nós somos do sistema bancário. Todo salariado tem conta em banco. Hoje, a população adulta brasileira já está bancarizada. A população adulta brasileira está calculada atualmente em 154 milhões de pessoas. Então, já existe um número de contas até superior a isso, porque várias pessoas têm conta em vários bancos, principalmente com banco digital, fintech. Hoje, quem não tem conta, não tem cartão, é porque não quer. Mas aqui, para os advogados, por que o advogado deve estudar economia? Eu, particularmente, precisei estudar economia, fazer um curso de pós-graduação, porque eu trabalhava em banco e dirigia um jurídico contencioso, né? Dentro de um banco. Mas nesse contexto, e nós precisamos também ampliar o conhecimento dos advogados, né? E a economia é interessante também. Eu diria, tem várias dimensões, mas pegando o fio todo que eu já falei antes, o advogado ele tem experiência e o foco meritório nas causas de conflito de interesses individuais. Né? Ele sempre está defendendo um contra o outro, pode ser uma instituição, né? Pode ser um governo e tal, mas está sempre na ótica de conflitos muito ligados ao individual, à aplicação da lei a casos individuais, né? Com sujeitos. Entretanto, eu acho, não sei se eu estou correto na minha opinião, é o seguinte: as leis foram elaboradas em determinados contextos. E elas não são perenes. Muitas vezes ficam anacrônicas. Por quê? A situação econômico-financeira, social, né, da sociedade se alterou. E aquelas leis podem ser até impeditivas para uma solução para a sociedade. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Regime de alta inflação foi uma herança do regime militar. Né? Então, desde 1985, na verdade, o choque inflacionário foi dado pelo Delfim Neto, né? 2 choques cambiais. A inflação passou de 70% para 110% e depois para 220%. E ficou nessa inércia. Então, ficou uma inflação alta por mais uns 10 anos, com tentativas e erros. E para resolver o problema que acabava o poder aquisitivo, principalmente dos mais pobres, que não tinham conta bancária para se proteger, principalmente dos sem conta. Não sem conta. Era o sem conta. Ele sofreu a inflação. A inflação na época do Plano Real, no primeiro semestre, chegou a 50% ao mês. Mas perdia metade do poder aquisitivo em um mês. Quem tinha conta tinha o RV, sabe? Então, o povão que bancou o grande ônus do Plano Real. Pois bem, várias mudanças dos planos burlaram as leis. Passaram a ser questionáveis na justiça. Por quê? Vou lembrar do plano Collor. Você lembra? Congelamento totalmente arbitrário, foi tirado na sorte. Porque eram uns 25 cruzados, era um montante assim.
vamos sortear, é 50 ou 25? Aí deu 25. Uma coisa totalmente arbitrária, não era ciência, não era técnica. E cortou direitos, bloqueou finanças, teve gente que suicidou, achando que tinha perdido dinheiro. O grande ganho dos advogados que entraram. Mas já, pois é, um conflito total, né? Porque o direito da propriedade foi tudo ultrapassado. Então, o que eu percebo dessa época, os economistas, na ânsia de resolver o problema, ultrapassavam os direitos. E tem essa barreira do direito. Entretanto, os legisladores têm que acompanhar os cenários, porque a mudança dos cenários e dos próprios interesses da sociedade, eles vão se alterando com o tempo, sabe? Então, hoje, para resumir a questão, assim, hoje na fronteira, não é só ciência econômica, não. Ciência de maneira geral, tanto que a ciência econômica está chamada econofísica, para você ter uma ideia. Por quê? Estão juntando todos os conhecimentos. Antes a gente chamava interdisciplinar, que era assim. Psicologia econômica chama economia comportamental. Sim. Então, é a análise da psicologia do investidor que não toma decisões. Economia institucionalista é sociologia econômica, weberiana, tá? Estuda as instituições, que tem muito a ver com direito, tá? Economia evolucionária, baseada na biologia darwinista, sabe? É a mesma lógica. E agora a econofísica, que é usar instrumentos estatísticos da física para estudar o quê? Sistemas complexos. Então, o que é um sistema complexo? É aquele que emerge das interações dos diferentes componentes. Isso dá um quadro, muitas vezes, inesperado. É aquilo que eu falei, aqueles sofismas da composição, paradoxo da parcimônia. Isso quando você interage, você dá um quadro inesperado. Então, o que hoje se sugere na fronteira da ciência? Você partir de uma visão holista. O que é holista? Pode ser de tanto holista de holos, que do grego significa todo, o todo, você parte do todo, ou holística, também se usa essa expressão, é correta. Você parte do todo, aí você vê as redes, atualmente você faz ciência de redes, e pondera os principais componentes, que tem mais encadeamentos. Aí você vê o peso da decisão de cada um. Aí você desce de cima para baixo. E aí eu ensino meus alunos. A gente tem que aprender de cima para baixo e de baixo para cima. Então, a gente parte da visão sistêmica, desce para decisões individuais. Para tomar boas decisões individuais, a gente tem que datar e localizar, aqui e agora. Então, você precisa de informações, estatística e tudo para ver aquele contexto e tomar as melhores decisões. E tem pré-requisito, saber a teoria pura, saber a teoria aplicada, que é o que antes abstraiu, se reincorporar, entre os quais direito, tá? E aí, com dados, informações, você toma a melhor decisão individual. Mas a partir da visão de cenário, de contexto. Que o leigo, o empresário, muitas vezes não faz. Né? Eu vou cortar salário, vai ser bom. Não, é o contrário. Se aumentar o salário, vai aumentar o consumo. Interessante. E falando em estatística, nós viemos conversando e falamos bastante. Eu achei interessante aquela estatística sobre advogados. Gostaria que você falasse para o pessoal, porque é interessante, achei bastante interessante. Eu fiquei muito impressionado. Como eu disse, eu fui chamado, perdoa a palavra, eu era muito estudioso, era o CDR, mas eu sempre gostei de esporte, namorava, tal, não era caretinha, não. Mas eu sempre fiz o dever de casa. E aí, para a nossa conversa aqui, eu falei, vou conhecer mais a categoria profissional. E como sempre, como economista, eu parto dos números. Eu aprendi que ciência é medição, sabe? E eu aprendi com a minha grande mentora, que eu faço homenagem, que morreu tem 2 meses, a Conceição Tavares, que ela falou, Fernando, nunca diga nada sem apresentar números, porque senão eles vão falar que é ideologia, porque você é uma pessoa de esquerda, vão falar que é ideologia. Você apresentando estatística, deixe que eles briguem contra os números, porque eles vão ter que apresentar números melhores, e você trabalha com números oficiais. Então, sempre isso, eu trabalho com os números. E investiguei os números dos advogados. E eu fiquei muito impressionado. Não sei, se vocês quiserem, depois eu escrevo um artigo para vocês, porque me impressionou. Primeiro, você entra no site da OAB, eu vou arredondar porque eu memorizei, eu vi assim, muito rapidamente, mas
tem 1.400.000 advogados registrados. Eu falo, que eu conheço, deve ser a maior categoria profissional existente no Brasil. Aí você vê, entra no censo escolar, né, chama INEP, censo do ensino superior, o maior número de estudantes, perdoa se eu enganar, mas eu acho que é 671 mil estudantes de direito. Nossa, coisa impressionante. Eu tenho ideia, assim, você tem uma ideia, quantos que formam? Eu não vi ainda quantos concluintes exatamente. Eu não consegui a estatística, mas eu sei que, por exemplo, em economia, é 5.500 por ano. Todos os estudantes dão 50 mil. Advogados era assim, 12, 13 vezes maior, no mínimo. Tá? Então, você vê, esse cara, nossa, consegue ocupação, tanta gente. Bom, aí eu fui descer e estratificar, foi por declaração de imposto de renda, que eu sempre estudo distribuição não só de renda, mas de riqueza. E uma fonte preciosa para mim, que passou a ser divulgada, foi no período da Dilma que começou mesmo a ser divulgada. Mas você consegue declaração de imposto de renda. Aí tem dados, informações oficiais, né? E aí eu peguei e fiquei surpreendido. Eu estudei só o caso, porque eles agora passaram a divulgar uma planilha imensa, tinha que fazer uma tabela dinâmica, eu não tinha tempo. Mas eu peguei o caso de São Paulo. Eu vi na OAB que pegado 1.400.000, né? São Paulo aparece com 400 mil, só não me engano, 391 mil, está quase 400 mil, que é mais que a soma de advogados de Minas e do Rio de Janeiro, que são o segundo e o terceiro colocado. Que dá assim, mais ou menos, cada um tem menos 140 e pouco, Minas e o Rio 157 mil. Então, é assim, mais que somando os dois, tá? Aí eu falei, vou para o imposto de renda. E aí, o imposto de renda registrado como advogado, e eu já peguei tantos advogados que trabalham para o governo, que se separam, procurador, desembargador, somei tudo, dá 197 mil. Não, você fala, opa, é metade do número que a OAB está divulgando, que está registrado na OAB. Aí fica uma questão, por que isso? Bom, fui analisando os números do imposto de renda, tanto para quem tem empresa e recebe lucros, dividendos, os advogados ganham muito bem, os que estão registrados, sabe? Padrão, assim, tipo. E se beneficiam, sabe muito bem fazer o planejamento tributário. Criam microempresas, empresas próprias, a renda vem sobre lucro, dividendos isento. Pelo meu cálculo, deu 75%, 3/4 da renda isenta de imposto. Good business. Para ver essa estimativa desses advogados, que são 1/4 mais ou menos, desses advogados que fazem essa declaração, 1/4 faz isso, deu isso, declaração 2023, é a última que foi divulgada, ano calendário 2022. Sabe quanto dá por mês? 46 mil reais. Isso seria equivalente em 2022. Isso para aqueles que declaram, né? Que declaram que está tudo nos conformes, tudo de direito, vou usar a expressão em homenagem, tudo de direito. Tá? Mas mesmo os que não fazem microempresas, têm lucro dividendo, tem uma quantidade de isenção que chega a mais de 60%, sabe? Só que a média desses que têm pequena empresa é mais de R$500 mil por ano. E a média dá 46 mil reais, é só fazer a conta. Somando todas as rendas, não só a isenta, mas somando todas as rendas, que é menor. Renda interessante. E a renda dos outros não é tão menor, não. É menor, mas na média per capita dá 26 mil reais. Aí você fala, bom, isso é muito ou pouco. Novamente entra... Por causa do número de advogados. Mas isso nós estamos considerando um universo que 197 mil, né? 200 mil advogados em São Paulo que declaram imposto de renda.
aqui se apresenta como advogado. O cara pode ser professor universitário, põe professor universitário, mesmo sendo advogado, tá? Mas estou falando que se declara como advogado. Aí é muito ou pouco. Aí entra o meu conhecimento estudando renda e riqueza. Se você quiser entender a sociedade brasileira, isso eu ensino para meus alunos. Vocês são alunos da Universidade de Excelência, da Unicamp. Eu falo assim, se vocês forem trabalhar em São Paulo, o primeiro salário, a média, que na verdade a média da profissão no Brasil, do salário, é R$7.000. A média de salário de economista. de economista. Aí eu entrei no site, chama advogados.org.br. Quem faz a média através dos que foram dispensados e contratados. Então, que tem registro. Que a CAGED pega registro de informações também das empresas. E analisa isso tudo. Para você ter uma ideia, o advogado deu R$5.000. Ou seja, economista 7.000, advogado 5.000. Só que por quê? Você, quando faz uma média com muita gente, a média é menor. Sim. Você sabe que o que melhora a distribuição de renda é justamente quando você massifica o diploma. Porque você tem muita oferta, Aí, a demanda diminui, cai o salário. Então, todos os países na Europa ficaram com melhor distribuição de renda quando massificaram o ensino superior. O advogado já está fazendo isso. Só que isso é para o mal ou para o bem. Então, categorias que não estão massificadas, como falando da minha, da economista, começa de 7.000. Agora, o que é isso? É isso que eu falo para os alunos. O que é 7.000? 7.000 é equivalente a 5 salários mínimos. R$1.400. Começa com 5 salários mínimos. E entra no 10% mais ricos do Brasil. Muita gente não sabe. R$7.000 já entra no 10% mais rico. Aí eu falo, o que é carreira? Digamos que você forma 25 anos. Passam 10 anos, você faz um título mestrado. Você deve ganhar quanto? Ganhe 5 salários passa para 10 salários mínimos. R$14.000. Para você fazer isso, Cristiano, você tem que fazer um mestrado, um doutorado. Você for na carreira acadêmica. Mas mesmo a empresa, você tem que você passa de gerente para supervisor, você vai subir. E aí você já entra num 5% mais ricos. Quando você ganha 10 salários, R$14.000, é no 5%. E aí você passa, assim, com 55 anos, na carreira acadêmica, você já é professor livre docente. Aí você pode ganhar o quê? Você está com 14, ganha 14.000, ganha R$21.000, tá? Você já entra no... mais assim, né? Chegando próximo. Mas você vai chegar no 1% mais rico no fim da carreira, que é o teto dado pelo salário para o Supremo-Ministro. O que é o teto? O teto é exatamente 30 salários mínimos. 1.400 vezes 30, você pode ver. Dá R$42.000. Nesse já está 1% mais ricos no Brasil. É evidente que é totalmente diferente de CEO de empresa. Não sei se você sabe quanto ganha o CEO de grande empresa no Brasil. A média é 15 milhões anuais. Contando tudo. Bônus e tal. Tá? Então, é escandaloso. Assim, a sociedade de executivos do topo. muito mais. Mas essas informações são preciosas para os advogados. Uma coisa que eu gosto de ensinar, eu quero compartilhar com vocês, pouca gente sabe. Que é o seguinte, eu falei de uma carreira de rendas. E como você deve planejar a sua vida financeira? Isso pouca gente sabe. Eu ia fazer justamente essa pergunta com relação a finanças pessoais. Quanto é suficiente? Quanto você precisa? Eu ensino educação financeira para universitários. Eu dou no último ano, uma disciplina letiva, lota turma, salário grande, não? Que todos querem aprender finanças pessoais, vão começar a vida profissional. Então, eu ensino assim, o planejamento da vida financeira. Eu falo de hoje até o túmulo, passando pela aposentadoria, até deixar a herança. Eu ensino todos os passos. E detalhes, deve comprar carro ou não, comprar casa. Eu ensino tudo. Aí, bom, e esse que é o ponto. Quanto acumular ao longo da vida profissional? Eu aprendi lendo no jornal, um detalhe, um algoritmo 1369. Eu falei, o que é isso? Aí eu vi, nossa, significa até os 35 anos você deve acumular
um salário anual. Então, você ganha R$5.000, vezes 12, R$60.000 você deve ter de reservas. Passam mais 10 anos, você deve acumular 3 salários anuais. Se você mantiver os 5.000, você vai multiplicar os 60.000 por 3, 180.000. Só que não, eu já falei, né? Quando vai 45, você já subiu com experiência, você é um universitário, estudioso, você já sobe com um salário maior. Então, reajusta o salário, você vai reajustando um múltiplo. Você passa até os 45, 6 salários. Né? Não, 3. Até os 55, 6 salários anuais. E até os 65, a época da aposentadoria, 9 salários anuais. Aí eu falei, que coisa, parece coisa da inteligência artificial, né? Buscar um padrão, criar um padrão. Aí você enriquece. Né? O que eu fiz para testar? Sempre a experiência pessoal é a primeira coisa que a gente testa. Eu fui olhar minhas finanças. Isso já tem alguns anos. Dava exatamente o que eu estava e o que eu tinha acumulado, sabe? Eu já tinha passado de 65 anos e, de fato, eu tinha 9 salários anuais acumulados. E aí eu falei, não, eu não aposentei, eu vou só na compulsória, que alguns chamam expulsória. Eu quero chegar aos 75 anos. No próximo mês eu faço 73, eu ainda tenho 2 anos de trabalho. E aí eu já fiz a conta. E cheguei a 12 salários anuais, que é até 75, pegando a mesma lógica. E aí eu descobri a lógica com uma calculadora financeira. Agora você tem um site, fui na calculadora financeira, peguei quanto era isso. Sim. E falei assim, se eu sacar por mês o último salário, considerando juros de 0,5%, que é o menor juros que existe de poupança, ou seja, o dinheiro fica aplicado em poupança, só que no Brasil é muito mais alto que poupança, né? O beira 1% e não 0,5%. Mas digamos que fique por baixo, sempre a gente tem que fazer o custo de oportunidade mais baixo, por isso. Fiz esse cálculo. Dá para viver mais 20 anos, se você conseguir viver 20 anos, com o último salário, com o poder aquisitivo do último salário. Por que o brasileiro não poupa, né? Primeira coisa, a resposta mais ligeira, eu devia falar educação financeira. Eu sou professor, estou convencido disso. Carência de educação financeira. Mas educação financeira, como é nas escolas, deveria ser, mas não é. Então, começa no berço, que eu falo. Você sabe que o destino já começa na sorte do berço. Porque quem nasce em berço de ouro, já nasce rico, com herança. Né? Mas quem não nasce, qual que é o trajeto que tem que fazer? Isso eu ensino para meus alunos e mostro a diferença. Não tem outra resposta. Estudar, estudar, estudar. Por quê? Vou dar um dado que eu sempre gosto de mostrar um número, né? Que mostra bem. Quanto que ganha uma pessoa com diploma no ensino superior no Brasil em relação a uma pessoa com ensino médio completo? Ensino médio completo. Pouca gente sabe. Quanto? Pouca gente sabe. 2,5 vezes. O que é isso, professor? Compara com o resto do mundo. Na Áustria, sabe qual é a relação? 1. É a mesma coisa. O cara ganha no ensino médio, ganha no ensino superior. Diferente. Nos países nórdicos da social-democracia, DH no mundo avançado, dá 1,1, 1,2, Suécia, se não me engano, é 1,3, 1,2, 1,3. E aí todos os países da OCDE ficam nessa faixa. Depois do Brasil, abaixo do Brasil, dos países da OCDE, quem vem? O nosso modelinho, né? Estados Unidos, a matriz, né? 1,7. O que é 1,7? Vou falar em linguagem para advogado entender. É 70% acima da média do ensino médio, da renda média. 70%. No Brasil, é 150%. É o dobro. Interessante. Interessante e triste. Né? E triste, mas mostra bem a realidade, a importância do ensino superior. Você sabe que agora tem política de cotas, né? Começou no primeiro governo Lula e tal, tem política de cotas. Então mudou, digamos, o cenário da sala de aula. Hoje eu dou aula para alunos pardos, negros, sabe? Pessoa que estudiosa, na universidade de excelência. Eu falei, ó, vocês deram espaço importante, chegaram ao Unicamp.
Então passa. Aí eu vou ensinando para realmente a mobilidade social. E dou dicas assim, tipo, tenha rede de relacionamento não só com pessoas parecidas com você. Os seus colegas que são ricos também podem ser seus amigos, né? Relacione com eles, porque senão fica guetinho, sabe? Fica grupinho. Então, se relacione com ele, porque isso vai ser muito favorável no mercado de trabalho, tá? Para oportunidades. É interessante. Por exemplo, a economia brasileira vai bem? Me parece que não muito, né? Dos governos. Não, é curioso, porque quando você lê jornais e a pessoa lê a economista, o cenário é tenebroso. Tudo assim, Deus na cobra. É o quê? É a visão da chamada Faria Lima. Yeah. É a visão da Faria Lima. Tá? Que, na verdade, é um golpe, pressão para sempre aumentar os juros. Que é muito confortável. Porque no Brasil, com essa desigualdade toda, e há essa acumulação de riqueza. Né? Com essa desigualdade, os ricos... Né? E os juros no Brasil, juro real é acima da taxa de inflação. A média é 6,5%. Um bom tempo era a maior do mundo. Agora, se não me engano, é a Turquia ou o México. A última vez que eu vi, acho que era a Turquia, que está com a inflação muito mais alta, subiu mais os juros. Mas o Brasil continua com 6,5%. Fazer uma conta fica uma coisa mais palpável. Digamos que um advogado bem-sucedido chegue ao Private Bank. Nessas contas que eu fiz, né? Yeah. Acumulou 9 salários anuais, que aí já chega a isso, né? 12 salários, mas aí... mas vamos pegar Private Bank de banco, não um banco grande. De banco menor, 5 milhões já é Private Bank, que é uma clientela especial, que tem de riqueza média 12 milhões e meio de reais. Pra você ter uma ideia. Faça a conta. Isso é a riqueza média. Se ganhar 1% ao mês, o que significa 1% ao mês? Dá mais ou menos 10,5%, um pouco mais, 12,6% ao ano. Sabe que o Brasil ficou muito tempo com essa taxa de juros 13,25%, não sei se você lembra. Então, você ganhar 1% ao mês... Já é bastante. É uma conta assim, a gente fica... Não é possível, a pessoa vai ganhar 125 mil reais por mês, quando o teto do funcionarismo, do Poder Judiciário é 42 mil, vai ganhar 125 mil reais por mês. Então, eu falo, eu estou no fim de carreira. Hoje, posso falar, eu sou professor titular, já fiz a carreira completa, tenho quinquênios todos, ganho bem, estou bem próximo do teto. Ganho muito mais de juros. Eu sou financista, eu sempre fiz planejamento financeiro, hoje eu ganho mais que o meu salário de juros. É muito confortável. Então, essa pressão para aumentar juros, a economia está ruim, tem que aumentar juros. Sabe por que eles estão falando que está ruim? Voltando à sua pergunta, sabe por quê? Por quê? Porque a taxa de desemprego está baixa. A taxa de desemprego, que chegou a 14,8% na época da pandemia, atualmente está 6,8%. Está próximo da menor taxa de juros desde que existe essa estatística, que está próximo do de 2013 e 2014. Então, o que é? Empresário com visão tacanha, só vê esse negócio, não tem uma visão ampla, tem pavor do plano de emprego, que aumenta o poder de barganha sindical dos trabalhadores. Sim, porque faz... Aumenta o salário. E naquela visão microeconômica, ele não vê que vai aumentar a demanda também. E uma outra questão também é a questão fiscal, né? Que as pessoas não querem ganhar mais porque vai pagar mais imposto. Conceitos aí... totalmente equivocados. Equivocados, né? O imposto... dar imposto... O imposto... As pessoas falam... A estrutura tributária brasileira está sendo reformada. Esse é um dos grandes vitórias que, finalmente, o Poder Legislativo, que toda pessoa sensata, seja da extrema-direita à extrema-esquerda, basta ser sensato. Eu falo, tem que ter tico e teco, 2 neurônios conversando um com o outro. Tá? Sensato que a reforma da estrutura tributária brasileira é totalmente injusta,
e perversa. Por quê? Mais de 50% dos impostos é ICMS, é imposto que todo mundo paga igual. Então, o que acontece? Os mais pobres, 10% mais pobres, pagam quase 30% do que ele gasta, da renda dele, gasta praticamente toda a renda, em imposto. Os 10% mais pobres. ICMS. E quanto os 10% mais ricos gastam nesse imposto? 10% da sua renda, um terço. Isso que chama estrutura regressiva, prejudicial, que concentra a renda. Bom, 2. Lucros de dividendos, que eu citei há pouco, né, que os advogados falam de planejamento tributário, conseguem receber lucro, é o chamado pejotizado. A nova geração que consegue bons empregos fica pejotizada, vira CNPJ. CNPJ. Larga o CPF e vira para o CNPJ. Para receber lucros de dividendos, o que antes era remuneração do trabalho, mas vem como lucro de dividendos. Isento. Desde quando? Um dia depois do Natal de 1995, Fernando Henrique Cardoso deu como prêmio aos empresários a isenção de lucros de dividendos. Muito bem. Como é o resto do mundo? Ah, professor, tem outros países que isentam o lucro de dividendos? Tem. Estônia e Letônia. Meu Deus. Os dois únicos, tem 3 países no mundo que dão isenção para a pessoa física, que recebe lucro de dividendos, e tributa pesadamente a empresa. Qual que é o problema disso? É uma forma de afastar empresas do país. Você tem uma tributação maior que de outros países, em benefício da pessoa física. Ou seja, esse é um excelente exemplo, eu acho, até para ver assim, como as coisas são anacrônicas. O planejamento também governamental precisa estar alinhando a isso. Na verdade, ensino, cultura, debate, as que você está fazendo aqui, por isso que eu estou falando aqui, isso tem que ser universal. Até o presidente da República, de alto a baixo. Porque o Fernando Henrique Cardoso é um intelectual, tipo, mas ele que assumiu isso. Mas agora perguntar, sabe muito de ciência política, de ciência econômica, certamente não via a consequência disso. E o jornalismo econômico brasileiro é totalmente ideologizado, só não é um debate plural, só aparece pessoas chamadas neoliberais, e os desenvolvimentistas, para fazer o contraditório, para ter o debate, por aí o leitor, sabe, ver ideias diferentes, como eu estou expondo aqui, baseado em dados, números, evidência, mas não tem tribuna na imprensa. O desenvolvimento do país, ele não pode ser prejudicado pela austeridade exagerada? Esse é outro mito. E é outro paradoxo. Eu vou falar da parcimônia, ou Sofia, isso é da ignorância mesmo. Porque nós temos conceitos... Porque é tão ignorante. Porque é o seguinte, é o tico e teco. Qual que é o tico? Ah, vai ser um risco fiscal. O que é o risco fiscal? Ah, se o governo cortar a despesa, ele vai deixar de pagar a dívida. E o título de dívida é a grande gasto da riqueza financeira no Brasil. Só que aqui que eu falei antes, nenhum governo nunca deu calote em dívida pública com moeda nacional. Não existe registro na história. O problema dos calotes é quando é moeda estrangeira. Quando o Brasil tinha dívida externa, se ele não tivesse reserva cambial, ele virava a Argentina. Começa a dar calote, aí dá calote no banco também. Por que os argentinos fugiram para o dólar? Não tem confiança no sistema bancário, né? E fazem fuga de capital. Recebe dinheiro, compra dólar, joga lá para o Uruguai ou para outros paraísos fiscais. Né? O Brasil não passou por isso. Por quê? Deu como gasto da riqueza título de dívida pública, chama risco soberano. O Tesouro Nacional nunca vai dar calote em moeda nacional. Porque, em última instância, é que emite. Sim, o Banco Central ainda é... O Banco Central não tem independência nesse sentido. Ele subordina ao governo. Tá? Então, não houve calote. Há calote em moeda estrangeira quando não tem reserva cambial, mas não em dívida interna. Mas usa isso... O conceito é equivocado, errado. Errado. Mas usa. O pessoal não entende de economia, não entende de finanças, e usa isso como assim, vai dar calote. Nunca houve na história, em nenhum país, sabe? Mas é uma forma de pressionar o quê? Cortar a despesa, porque o grande déficit nominal
Isso chama déficit primário, que é as contas de despesa. Mas déficit nominal é quando considera os juros. O grande problema no Brasil é o pagamento de juros. Quanto a isso, o pessoal da Faria Lima não critica nada. Está pressionando para aumentar os juros, sabe? É interessante porque nas discussões políticas, né, eleitorais, sempre se entra na economia. E essa questão de dívida, não, aquele lá vai endividar mais o país, ou vai prejudicar a população, que vai... Que vai dar um cagote na dívida. Aqui eu falo, você já viu um governo pagar a dívida? Mostra um. Aí eu mesmo pergunto, você já viu o banco pagar a dívida? Você já viu a empresa pagar a dívida? Rolam dívida. Faz parte. O sistema financeiro é um sistema de rolagem. O dinheiro está sempre rolando. E o dinheiro é escritural. Hoje não é dinheiro, não é mais papel moeda, está sempre registrando. Conceitos equivocados. Totalmente equivocado, só que existe... Eu sempre aprendi no banco escolar, existe a má-fé e a ignorância. O pior é quando junta os dois. E a economia devia ser ensinada. Não sabe e usam a informação com má-fé. Porque muitas vezes alguns sabem, mas usam má-fé porque pressionar para aumentar os juros, porque o governo está gastando demais. Só que tem consequência. Também não vamos ser levianos, falar o seguinte. Os juros brasileiros não é só determinação de taxa de inflação. Porque a taxa de inflação está sob controle. A economia brasileira está boa, a taxa de inflação está 4,3. Abaixo de um teto que nunca teve um teto tão baixo, que é 4,5. Está com 4,3 pontos. Observado. É super. Inflação baixa, desemprego baixo, todos os indicadores, superávit comercial, então todos os indicadores da economia brasileira estão muito bem. Mas você vê o jornal, parece que está um Deus nos acuda. Então, as pessoas pensam de maneira diversa, porque há uma boataria, né? Não, está vendo. Quando vai se informar, vai ver o quê? Vai ver a TV, tanto a Globo, não vou citar aqui, mas vai ver o jornalismo oficial, a TV oficial, né? Que só põem porta-vozes economistas subordinados ao interesse dos rentistas. Eu fui da Federação Brasileira dos Bancos, eu conheci banco, meu objeto de pesquisa é banco, eu fui convidado por um banqueiro para trabalhar em banco. Sabe? Eles me respeitavam muito. E eu nunca vi banqueiro falando essas bobagens. Quem fala essas bobagens são economistas-chefes, que eu chamo de banquetas. Existe bancões, existe banqueta. Esses conceitos errôneos acabam atingindo a população e... Não tem outra fonte de informação, não tem um contraditório, vai para o WhatsApp, tal, só lê a bolha, a câmara de eco, só pessoas que pensam igual a si, não vê pessoas que pensam diferente. Eu sou o chamado economista heterodoxo, mas eu leio tudo da ortodoxia, eu sei todas as teorias. Anteontem eu dei uma aula de todas as teorias da ortodoxia, sabe? E ensino para meus alunos, eu falo, você não pode ser um bom economista sendo apenas heterodoxo, você tem que saber tudo, enfrentar o debate. O boato econômico, ele causa muito efeito danoso à população. Porque comete erros. Aqui que eu, no início da entrevista, estava comentando com você, né? Se você vai pegar a lógica individual, você fala, o que é a lógica individual? É experimental, tentativa e erro. Eu falei, fiz isso, repeti. Deu certo, vou repetir. Deu certo de novo, repeti. Só que depois o cara começa a dar lições, eu fiz isso e sempre dá certo. E não é. E um dia dá errado. Eu posso dar N exemplos disso. Que a pessoa assim, começa, vou entrar na Bolsa de Valores. Eu meti o desinformado, entra na alta. E logo perde. Uma outra conceito. Ganha no início e perde depois. Aumento de juros, ele causa inflação? A inflação é medida? Não. Eu até comecei a explicar um ponto, mas acabei me desviando. O seguinte, que sempre a taxa de juros é ligada à taxa de inflação no Brasil. Entretanto, ela é ligada, se você fizer a correlação certa, é o seguinte, taxa de câmbio. Que a taxa de câmbio dá a inflação importada. Por exemplo, se a cotação do dólar sobe, os preços dos importados, e hoje os produtos industriais, grande parte dos insumos, máquinas, equipamentos, são importados. A indústria foi desnacionalizada, se importa. Então, tem uma inflação importada. Então,
o Banco Central tem que subir taxa de juros também para combater indiretamente a taxa de inflação via taxa de câmbio. Só que, quando o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, aumenta a taxa de juros, o jogo é o seguinte: se fazer uma taxa de juros interna acima da internacional, que a internacional é baseada no norte-americano. Então, quando ele sobe, você fica subordinado ao Banco Central do Império. Do Império do norte-americano. Então, a questão é muito mais complexa e é uma explicação para dar diferença. Por que o Brasil está tão diferente da Argentina? O Brasil está com uma economia com todos os fundamentos muito bons, como eu disse, taxa de inflação, só a taxa de crescimento poderia ser maior. Está rastejante. Por quê? Porque a gente está cheio de juros na rua. Tá? Mas os outros fundamentos estão muito adequados. Por que a Argentina está diferente? Uma coisa que um país soberano não pode deixar: fuga de capital para moeda estrangeira, para o dólar. Então, o argentino perdeu a confiança, por razões de carote, no sistema bancário. Não aplica, não investe em títulos de dívida pública argentino. E no Brasil não, se investe aqui dentro, com moeda nacional. O Brasil está dando certo. Não, a condição econômica, financeira é muito superior. Nós vamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, por sinal, deveríamos passar horas e horas, porque... Eu falei, quando eu começo a falar, me entusiasmo, acabo falando. Eu vou agradecer a sua participação aqui. Eu acredito que essa entrevista vai ao ar e a advocacia vai aproveitar muito das suas palavras e dos seus dados, né? Que os dados econômicos estão aí, né? Eu tenho já um bom tempo. Tem uma história, eu poderia me aposentar em 2011. E em 2010 eu comecei a ser blogueiro. Abri um blog, que foi muito visitado, tem mais de 10 milhões de visitas e tal. E eu publico tudo que eu escrevo. Então, eu tenho isso, eu ganho dinheiro de outra forma. Então, eu não preciso ganhar dinheiro mais com direito autoral nem nada. E eu escrevo praticamente um livro por mês. Eu escrevo 3 artigos originais por semana. Publico no GGN, Terra Redonda, Fórum 21. Então, eu publico muitos. Estou sempre escrevendo. E eu sempre estudei escola pública, sabe? Desde aquela história que eu contei, sempre foi colégio estadual de Minas Gerais. Eram os meus colégios que a Dilma estudou. E eu fui professor da Dilma no doutorado. Detalhe. Só que era mais velha do que eu. Então, eu sempre escolhi universidade pública, né? Federal de Minas, depois a Unicamp. Então, eu falei, é a forma que eu posso retribuir à sociedade. O estudo que ela me pagou. Eu nunca paguei por escolha. É devolver o meu conhecimento. Então, estou sempre à disposição para o debate público. Tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço.